Bom dia a todos. Meu nome é Thiago, eu sou orientado pelo professor Wagner Luiz Araújo, do Departamento de Biologia Vegetal. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho submetido no Simpósio de Integração Acadêmica, com o título de Aspectos Metabólicos e Fisiológicos Associados à Tolerância Diferencial ao Alumínio e Milho. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa à banca avaliadora, em virtude dos nossos resultados, do nosso resumo, não apresentar os resultados que serão apresentados aqui na apresentação, em virtude dos mesmos estarem sendo processados no momento de submissão do resumo. A apresentação ficou dividida em introdução, objetivo, material e métodos e resultados. Então, sem mais delongas, já começando a introdução, falando um pouco sobre a cultura que a gente escolheu trabalhar. O milho é uma cultura de enorme importância na economia mundial. Aqui eu trouxe uma perspectiva da Conab para a safra 22-23 da produção de milho no país, com a área ultrapassando 22 milhões de hectares e a produção ultrapassando as 125 milhões de toneladas, que representa 10% a mais em relação à safra 21 e 22. Então, a gente pode ter noção da importância da cultura em nosso país. Somando essas características econômicas da cultura, juntamente, né, com grande parte dos solos produtores, das propriedades produtoras de milho apresentarem solos ácidos, que são solos com pH inferior a 5,5, nos fez seguir por esse caminho da tolerância diferencial ao alumínio em milho. Como eu disse para vocês, os solos ácidos eles apresentam altos teores de alumínio. E grande parte dos solos agricultáveis do mundo se encontram em regiões de solos ácidos, como o Brasil, como os Estados Unidos. Logo, esse alumínio presente nesses solos é um dos principais limitantes da produção agrícola. Aqui eu trouxe para vocês dois genótipos, só para evidenciar como o alumínio afeta o crescimento radicular. Aqui nós podemos ver que ambos os genótipos, eles, quando em contato com as maiores concentrações de alumínio, que é 20 e 10 miligramas de alumínio por litro, eles apresentam uma forte redução no crescimento radicular. Esse fato, ele vai acabar afetando diretamente o crescimento das plantas e também a produtividade das plantas. Entretanto, as plantas elas já apresentam alguns mecanismos para tolerar o alumínio. Em virtude delas serem organismos sésseis, não conseguem se locomover, elas já apresentam esses mecanismos. Sendo eles o mecanismo de exclusão, que consiste em exudar ácidos orgânicos para a rizosfera, na tentativa de neutralizar esse alumínio presente ali no solo, impossibilitando a entrada do alumínio no interior da célula. E também tem o mecanismo de tolerância ao alumínio, que acontece já dentro da célula, com a formação de complexos entre o alumínio e ácidos orgânicos no citosol. Esses complexos são armazenados no vacúolo para que o alumínio não cause maiores danos a nenhuma estrutura da célula. Entretanto, como a gente pode observar, ambas as estratégias elas vão envolver diversos transportadores e a formação de diversos complexos com alumínio. Ou seja, há um gasto energético significativo para tolerar o alumínio. Como foi dito anteriormente, esse mecanismo de exclusão, esse mecanismo que consiste na exudação de ácidos orgânicos para a rizosfera, no milho ele é controlado por esse gene MATE1. Logo, nós escolhemos trabalhar com ele para observar melhor essa relação da expressão do gene MATE1 com a exudação e com, consequentemente, maior tolerância ao alumínio do milho. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é alcançar um maior entendimento sobre como a expressão diferencial do gene MATE1 em milho afeta alguns processos fisiológicos e metabólicos que são responsáveis pela tolerância ao estresse causado pelo excesso de alumínio. Os nossos genótipos. Nós escolhemos trabalhar com 5 genótipos com diferentes níveis de tolerância ao alumínio, em virtude da expressão do gene MATE1. Esse genótipo LIL5, ele é uma variação desse genótipo L53, entretanto, o LIL5 apresenta o gene MATE1. O gene L3-MATE, ele é uma variação do genótipo L3, sendo que o genótipo L3-MATE apresenta o gene MATE1. E o L3TT, ele é um genótipo que apresenta uma superexpressão do gene MATE1.
As sementes, elas foram esterilizadas superficialmente com hipoclorito de sódio a 0,5% de parte por volume por 5 minutos, germinadas em rolos de papel germinativos umedecidos. Após isso, as plantas foram colocadas para aclimatação por 24 horas em solução nutritiva com pH 4, com aeração constante. Após as 24 horas, foram submetidas aos tratamentos com e sem alumínio. As plantas foram cultivadas em câmara de crescimento, com 27 graus Celsius durante o dia, 21 graus Celsius durante a noite, com 12 horas de fotoperíodo por 5 dias. Delineamento. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casolizados, com 7 plantas por repetição e 4 repetições por tratamento, cada planta, para cada um dos genótipos. Os materiais para análise foram coletados às 6, 24, 72 e 120 horas para a expressão gênica e 120 horas para as demais análises. Nossas análises foram análise de composição mineral, de parâmetros biométricos, tratamento com hematoxilina e a expressão gênica. Os nossos resultados. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, os genótipos que apresentam a expressão do GNMate1, eles conseguem, aqui está o gráfico com a expressão do GNMate1, nós conseguimos observar que eles apresentam uma maior tolerância ao alumínio. Nós podemos perceber aqui, comparando a L53 com o NIL5, que é evidente que o alumínio não consegue entrar nas células do NIL5 em virtude desse processo de exudação de ácidos orgânicos e desse processo de neutralização do alumínio na rizosfera. Mesma coisa acontece quando comparamos L3 e L3-mate. Trouxemos também aqui a composição mineral, onde nós podemos observar que o tratamento com alumínio ele vai afetar grande parte dos genótipos na absorção de nutrientes como cálcio, como fósforo e como magnésio. E aqui também nós podemos observar a diferença nos níveis de alumínio na parte aérea e na raiz nos diferentes genótipos, mostrando que realmente o alumínio ele afeta a absorção de nutrientes essenciais para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Com isso, nós concluímos que a relação do GNMate1 e a tolerância diferencial ao milho, ela é importante. Os genótipos NIL5, L3-mate e L3-CT nos ajudam a mostrar isso, nos ajudam a mostrar que a expressão do GNMate1 e, consequentemente, exudação de ácidos orgânicos ajuda na tolerância ao alumínio em milho. Nós concluímos também que o alumínio interfere na absorção de nutrientes essenciais, como cálcio, fósforo e magnésio, afetando o crescimento e desenvolvimento das plantas, o que vai acarretar diretamente menores produtividades. Entretanto, mesmo entre os genótipos mais tolerantes, lidar com alumínio é um grande desafio. Parece haver uma combinação coordenada de diversos mecanismos de tolerância, não só a expressão do GNMate1 e a exudação de ácidos orgânicos. Com isso, outros estudos precisam ser realizados em outras frentes, como frentes bioquímicas, alguma outra abordagem mais pontual, para que assim nós possamos entender melhor como funciona essa coordenação e, consequentemente, a maior tolerância ao alumínio em milho, para que assim a gente possa desenvolver novas cultivares, possibilitando uma agricultura mais sustentável sem a utilização de tantos corretivos. Assim eu me despeço, agradeço pela paciência e por ter assistido essa apresentação. Obrigado.